bom dia. São 6h41 e eu tô acordado desde as 4 e pouco. Ontem eu comecei a falar sobre um resumo de alguns assuntos, né? Diante de tantas coisas que as pessoas ficam compartilhando, e muitas das vezes as pessoas compartilham certas coisas, né? É porque nós, seres humanos, somos curiosos. Ontem eu falei sobre isso. Como ontem eu estava muito cansado, vocês me desculpem algumas pessoas que estavam entrando em contato, né? Tinha hora que eu ficava até com os olhos meio fechados, segurando o sono, falando. E cheguei que às vezes até na hora eu nem falei, nem cumprimentei a pessoa, né? E conversei e não percebi mesmo. Foi por nenhuma maldade não, porque vocês me conhecem, sabem que eu tento ser uma pessoa educada de uma forma possível, né? Responder de forma engraçada, mas nunca pessoal, né? Sempre quando uma pessoa faz um tipo de crítica, eu uso a própria crítica dele para ele ver o que ele está falando, se tem lógica. Não é só você dizer que ferro é ferro, pau é pau. Hoje eu quero fazer um somatório de todas as coisas que aconteceram, né? Desde que quando eu comecei a postar matérias. Mas eu vou começar de 2018 para cá, porque senão, Deus me livre, esse vídeo vai durar 5, 6 horas. E outra coisa, haja cabeça, né? E haja garganta, língua, sede, fome. Vamos lá. Eu venho colocando matéria sobre o sistema, né, político, né, como se desenrola, como se desenvolve no Brasil. Eu vou até fazer um vídeo, mas eu preciso reler, porque eu não sou nenhum disco de computador para ficar tudo gravado na minha cabeça, detalhes. Eu sou uma pessoa detalhista. E toda pessoa detalhista, por isso que existe, né? Quem é professor de história, que não é o meu caso, quem é professor de história, tem o professor de história geral, né, que ele tem que ter noção de tudo, né? Tem o professor de história egípcia, tem o professor de história romana, né? Que é no caso o professor é o historiador, me desculpem, tá? É o historiador de egípcio, a história egípcia. Começa lá do faraó Enéas, né? Aí vai chegando em Ramsés III, Rapé I, por aí afora. E os romanos, né? Que vem falando desde a época de Rômulo e Rémulo, né? Que fundaram Roma, até os governos César, e assim por diante. Enfim, a história hindu, a história chinesa, tudo aquilo que eu já falei. Eu falo sobre história, política e religião geral. Estudei a Bíblia baseado muito no Novo Testamento. Não tem como você saber a Bíblia toda. Quem fala isso é um imbecil. Não existe. A Bíblia é o livro mais complexo para você entender. Algumas coisas você precisa de dicionário, alguns assuntos de Apocalipse. Eu preciso de dicionário para estudar, não tenho cabeça mais para ficar decifrando certas coisas, não quero nem entrar nesse assunto. Eu uso parte da Bíblia e elementos básicos que para mim já é o suficiente, que já é complexo para você juntar vários assuntos e resumi-los. Enfim, nós vivemos numa idade contemporânea, mas isso não nos deixa a par de assuntos da Idade Média a moderna. A princípio, eu quero falar com vocês o seguinte: eu venho colocando matérias, né, falando sobre a política brasileira. Ontem eu falei, né, de Ulisses Guimarães, abertura democrática. Na verdade, começou com o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Foi o último presidente da ditadura militar. Ele foi colocado para fazer a transição. Como é que aconteceu isso? Secretário das Nações Unidas, junto com o enviado da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, aqui em Brasília, né?
eles articularam como isso deveria ser feito. O Brasil, ou qualquer país da América do Sul, não faz nada social. O pós-guerra de 1945, quando a Alemanha foi derrotada no dia 6 de maio de 1945, né? Os aliados, as Nações Unidas, foram criadas com o objetivo, né, de que controlar, né, os poderes de certas nações, a fim de elas não adquirirem armas de destruição em massa, etc, etc. Nós sabemos que por trás disso há interesses internacionais. O plano Max, que é o plano do presidente Truman, de recuperação da Ocidente e da Ásia, é subsequente. Ela envolve empresas que têm o seu destino e o seu endereço destinatário certo. Há de convir que cada elemento ou cada cidadão, ele vai ter um tipo de informação, e cada pessoa e cada macaco no seu galho. Os Estados Unidos sempre foi o maior gestor das Nações Unidas, assim como é o maior gestor da OTAN, seguida da Inglaterra, França, e adiante. Então, são coisas diferentes, mas que têm certas ligações. A ONU representa um papel fundamental para recuperar, né, várias questões, como a questão da Unesco, né, a questão do Banco BRD, Banco de Reconstrução Econômica. Seja bem-vindo, Wellington Almeida. Bem-vindo, meu amigo, tá? Que Deus abençoe você aí, tá? Então, o que acontece? O que eu estou passando para vocês, que hoje é meu dia de folga, vou aproveitar. Já vi muita gente morrendo no hospital, é triste. Eu mudei de assunto de repente, porque agora eu me lembrei de um fato. Eu estava no hospital, gente, num dia, tá? 10 horas, quase 10 horas mesmo ali, parado naquela ala. Vocês sabem aí do coronavírus, não é novidade mais para ninguém. Só 46 mortos. Tem gente dizendo, né, que teve uma moça aí que disse assim: eles estão inventando, estão aumentando. Pelo contrário, os hospitais, né, eles não é porque o hospital omite a informação. Muita informação não chega, às vezes, ao jornalismo. O jornalismo nem sempre está em todos os lugares. Eu tive em hospital durante 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e não houve um jornalista ali, sequer. Então, está havendo muita morte, tá? Da ala que está vendo essas situações todas aí onde as pessoas estão entubadas. Fora registro de acidente, pessoa que vem com a perna cortada, a polícia que vem trazendo uma pessoa que foi baleada de assalto. Poxa, teve uma mulher que foi levar o seu esposo numa funerária. Desculpe, funerária, meu Deus do céu, estou viajando. Foi levar o seu esposo na imobiliária, né? Parece que eles iam alugar uma casa, foram assaltados, ela levou um tiro e infelizmente ela veio a falecer. Estava falando, estava lúcida, mas teve hemorragia interna. Enfim, gente, eu falo para essas pessoas que abrem a boca dizendo que eles estão escondendo. Parece que as pessoas têm medo. Elas criam uma fantasia na mente delas. Eles ficam falando tanto que o jornalismo está inventando, que é o contrário. Às vezes o jornalismo não dá notícia porque não está ali. Então, muitos números de índice podem ser abafados. Nós vivemos ainda numa ditadura. Só pelo fato de você ser obrigado a votar, você vê que você vive numa ditadura. Então, voltando a falar sobre o assunto que eu estava falando. A partir de 2018, eu estava fazendo matérias falando, né,
da política do Brasil. O que acontece? A entrada na era do João Batista de Oliveira Figueiredo foi uma transição entre a democracia e a ditadura militar. Ela foi articulada, né, pelos Estados Unidos e seus aliados. Do lado, eu já falei, o Pentágono. Do outro, né, a ONU. Toda essa integração, ela visava o quê? Porque o governo americano, assim como os outros governos do mundo, já viam a necessidade de expandir o seu mercado, né? O mercado está sempre em evolução. O crescimento do mercado e o desenvolvimento do mercado interno, às vezes não é autossuficiente. Às vezes os Estados Unidos têm acordo com o México, Canadá, vou dar certos exemplos, com a Inglaterra, com outros países ali. Mas ele precisa expandir para outros mercados. Então, a globalização não é para trazer outro amigo aqui, eu vou acenar. Gente, eu tô sem óculos, às vezes fica erosia. Vou acenar para você. Eu não tô compreendendo muito bem o seu nome. Desculpe a minha ignorância, mas é porque eu tô sem óculos e letrinhas pequenininhas agora já ficam difícil para mim, né? E eu não sou nenhum adolescente de 15, 18 anos. Então, o que acontece? O mercado precisa expandir. Então, as pessoas falam certas coisas, né, baseadas em loucura. Ah, porque os Illuminati, já naquela época eu ouvia isso. Nem falar de Illuminati. O maçom tem um plano para matar as pessoas do mundo. O líder mundial, não sei o quê, mas é mesmo. Aí eu falava, né, eu já falava sobre esse assunto. Baseado em que, meu amigo, você está falando isso? Ah, porque está havendo uma globalização? Não, meu amigo. Isso não é para agora. Desenrolar dessa situação não é para agora. Outra coisa, qual é a sua fonte? Toda pessoa que fala uma coisa, vocês perguntam, qual é a fonte? Você não vê o presidente da República, seja lá o que for, vê a fonte do que ele está falando. Não sei se você se lembra do Collor, né? O Collor, ele foi eleito, né, como o cara da vez que iria acabar com os marajás. E ele falava dos carros, carroça, das montadoras. Ele está falando das grandes montadoras. Ele está falando da Honda, né, da Yamaha, né, tanto carro como moto. Estava falando da Volkswagen, estava falando da Suzuki, estava falando da Ford, da Chevrolet e de outros carros aí que agora eu não me lembro. Que o carro é a carroça. A carroça é sim. Trabalhei meu pai foi chefe geral do setor na Teletra, né, que gerenciava a parte que fazia todo tipo de equipamento para a NASA, né, era ferros, era condutores, tudo que você imaginar para montadoras. O chassi que sai daqui, que é fabricado aqui, ele parece que ele tem 3 polegadas a menos do que o lá de fora. Quando é mandado o carro lá para fora, exemplo, a Fiat, ela tem um controle, né, um controle fiscal tão grande que se chegar um carro na frota com um problema, toda a frota volta. Eles rejeitam tudo. Não quer nem saber de ver o resto. Sabe por quê? Charles de Gaulle falou assim, o Brasil não é um país sério. Depois eu vou falar por que Charles de Gaulle falou isso. Mas isso já é um ponto. A credibilidade do Brasil no mercado lá de fora já não é de hoje. Eu falo para vocês que Getúlio teve que bater de frente com esses liberais da época. O mundo naquela época estava em transição. Não havia uma nação tão mais potente do que a outra, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, a situação ainda ficou mais equilibrada, né? Se a ciência alemã, a ciência de von Braun, Einstein não se tivesse desenvolvido, talvez o Brasil teria uma chance de desenvolver ainda mais, mas há um grande problema no Brasil.
quem estão por trás dos bastidores. Aí entra aquela situação. Os que financiam os políticos, os que financiam empresas, os que financiam projetos. Mas aonde estão os investidores? Pensem comigo. Se os Estados Unidos têm mais investidores, a Inglaterra tem mais investidores, a França tem mais investidores, vamos lá, vamos parar por aí. Vamos entender. Os países que tiverem mais investidores vão ser os países que vão dominar o mercado mundial. O mundo globalizado é isso aí. O mundo globalizado não é um mundo de Walt Disney, não é um mundo de mar de rosas, mas é um mundo que as elites, que não tem nada de sociedade secreta aí, seja Illuminati, seja Eurasiano, são pessoas que trabalham em conjunto. Eu tenho um vídeo explicando, falando sobre isso. Então, o que acontece? Como é que se desenrolou as religiões neopentecostais? Elas se desenrolaram de um judaísmo misturado a uma filosofia de Calvino, misturado a ideologias, né, até de Karl Marx, também, ao desenrolar também de, agora aqui tentando lembrar, Constantino, então até de Martinho Lutero e outros protestantes que não são tão falados como Martinho Lutero. Enfim, esse conjunto de fatores tem ligações com o governo. Se a Igreja Católica Apostólica Romana, que é um intermédio da antiga Roma e dos templários, temos que entender que o vínculo ou pêndulo criado por Honório, dissolvidos anos depois, nada mais é do que um conjunto de desenvolvimento ao crescimento econômico, social e político administrado por pessoas que financiam. Então, quando uma pessoa tenta criar uma linha, né, para afirmar um tema que um líder mundial já apareceu aí. Aqui no Brasil, todos apostaram, agora falando do nível nacional, que o Collor iria combater as grandes montadoras. Meu amigo, as grandes montadoras, elas recebem, né? Elas têm ligações com bancos mundiais que por si estão nos países que têm maiores gestores. Olá, Luiz Roberto Leite, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Analisem comigo. As nações que têm os maiores gestores são as nações aonde serão mais bem, terão um tratamento diferente. Quer ver uma coisa? Eu sou de um hospital particular, sou sócio, vamos supor, da Golden Cross, estou dando um exemplo. Aí o outro é da Unimed, o outro é da clínica assim, né? Aí tem várias cadeias. Aí da clínica Famon, clínica não sei o que, até chegar aquele mais baratinho que paga por mês R$23. Tem um cara lá em cima que está pagando 8 mil, né? Para poder ter toda a assistência. Estou dando um exemplo, vai caindo. Assim são as nações. Assim funciona o mundo. Pense, o que comanda o mundo é o que? O dinheiro. O dinheiro é o Deus deste mundo. Eu não estou aqui correlacionando a divindade suprema Deus com o dinheiro da terra. Eu estou falando o que controla, o que mantém o sistema. Então, como é que eu posso tentar associar a um sistema em que
as pessoas tentam derreter e difundir, tá? uma linha, tá? Uma linha que predominante, quando o cara vem falando como Collor, com a cara para poder se eleger, né? Muitas pessoas, né, na época eufórica, né, o meu cunhado, né, que na época era namorado, falando, esse vai mudar, esse é o cara, esse não sei o quê, e aquele fanatismo, era uma aglomeração, e nego falando pro telefone, pá, e nego falando, e pá, e nego comentando, rapaz, era tudo que é lugar, era ponto, era fábrica, né? Nessa época eu tava trabalhando, não, nessa época eu tava no exército, e também nego falando, é, aí, ah, aí eu como sou um cara muito observador, aí quando um insistiu, esse que agora é meu cunhado, eu falei assim com ele, cara, olha só, ele disse que vai bater de frente com as montadoras, beleza, você sabe, você tem noção do que ele está falando? Você acha que é assim? Ó, é assim, assado. A equipe dele manda, fim de papo. Não, meu irmão. Não é assim. São as montadoras que vão ditar a norma conforme for o seu interesse. Por isso que no Brasil, os carros são caros e são de baixa qualidade. A não ser os carros que são muito caros, como da BMW, né? Como Ferraris, que são importadas, que não, eu não sei se tem uma agência da Ferrari aqui, nunca ouvi falar, né? Se tem, eu não sei, né? Mas muitas montadoras de carros aqui, são os carros mais caros, os carros são mais caros, né? Custam aí mais de 100 mil, né? Você vai ter uma boa tecnologia. Mas abaixo disso, chegando ali em torno de 40 mil, meu amigo, esqueça. Esqueça. Elídio, ô Elídio, seja bem-vindo. Então o que acontece? Meu pai, minha mãe, o pessoal que estava aqui, tudo falando. Aí papai me perguntaram, e você, Marcelo, o que você acha do Collor? Aí eu ri. Um homem sentado num cavalo, batendo de frente com as elites internacionais globalizadas. Ninguém entendeu nada, né? E o que ele está falando? Falei, meu amigo, é simples. Nós entramos no sistema global. Já, já havia uma participação global durante a ditadura militar. Hoje ingressamos como membros e participantes do Clube Econômico Internacional. Você acha mesmo que o Collor vai dizer para as empresas que elas devem abaixar o preço do carro? Ele vai abaixar o IPI, ele vai fazer isso, e elas vão concordar assim? Tranquilo? Tudo numa boa? Como ele disse que ia bater de frente com os bancos, como ele disse que acabar com os marajás? Eu vou acabar com os marajás. Até que ele realmente tentou fazer algumas coisas. Não foi nada aprovado no Congresso. Sabe por quê? Porque existe uma reunião com todos os empresários. Aí, os investidores lá fora, quando viram que o senhor Collor estava pressionando, eu não quero falar de outras questões da Zélia, eu não estou falando de outras, essas situações são outras, são assuntos diferentes. Estou falando sobre as doideiras do povo brasileiro. Infelizmente, eu penso assim como fanatismo. E eu sou uma pessoa que analisa a coisa friamente. Eu falei, não, meu amigo. Ele não vai bater de frente com as montadoras. Se bater, as montadoras dizem assim, damos um prazo para vocês tomarem uma decisão. Ou fica ele, ou nós saímos. É assim que funciona, meu amigo. Não adianta você... O que aconteceu na Venezuela? Punho de ferro, vou bater de frente. Ó, é assim, assim. Investidor sai fora. Investidor vai embora. É o caso que eu falo aqui, um exemplo que eu dou de Santos Dumont. Você sabia que Santos Dumont não quer saber da vida sexual dele? Não é esse o interesse?
Santos Dumont, quando fez o 14 bis, preste bem atenção, né? Você sabe que não existia avião. Naquela época não existia avião. Nem os irmãos Wright, que estavam tentando fazer, fizeram com 14. O tamanho do avião 14 bis era extremamente comprimento, largura, muito maior do que aquele avião dos irmãos Wright, né? Agora preste atenção. Por que a comunidade internacional fala que os irmãos Wright é que fizeram o avião primeiro em tudo e melhor do que Santos Dumont? Vocês sabem por quê? Porque foi feito no Brasil. Se Santos Dumont tivesse feito na França, tivesse feito na Alemanha, se tivesse feito na Inglaterra, nos Estados Unidos ou no Canadá, meu amigo, show de bola. Os irmãos Wright iam ser o segundo sempre. Quem fez o avião totalmente manobrável foi Santos Dumont. Mas tem um grande problema através disso aí. Os investidores estão lá fora. Eles não estão aqui. Eu contei uma história para vocês que Portugal colonizou o Brasil, é uma história verídica, através da Inglaterra. Portugal não tinha condições marítimas nem financeiras para financiar o custo do domínio. Os ingleses, que tanto é que a invasão de Napoleão a Portugal, né, eles vieram protegidos pelos navios de guerra ingleses. A marinha inglesa sempre foi uma marinha poderosa. Então prestem bem atenção. Essa situação. O Brasil já é escravo do sistema que as pessoas... nós fomos colonizar por Portugal. Sim, tá? Mas com as rédeas e as decisões, tá, de Londres. Foi Londres que adiou por 2 vezes, tá, a proclamação da República, que só foi feita depois da aceitação. Aquela história de Dom Pedro I sentado num cavalo com 300 homens, né? A mesma história de Leônidas contada, né? 300 homens contra 1.500 soldados usando mosquete, que saiu um tiro. Além dos mosquetes, estavam apoiados por canhões de campanha. Parece que a história verídica fala que 5 canhões estavam atirando, né? E os tiros de canhão caindo, até o filme de Tarcísio Meira você vê os caras... E os 1.500 soldados contra 300 no cavalo, com espada, os caras atirando. Mesmo assim, Dom Pedro I venceu a batalha. Gente, é uma coisa que eu não sei por quê que as pessoas conseguem engolir certos tipos de loucura. É por isso que Hollywood, com Capitão América, Homem-Aranha, Rambo, né, Sylvester Stallone, o cara que mata, o cara contra 15 mil homens, né, 500 homens, Bruce Lee, luta contra 100. Todas essas histórias fantasiosas vão alimentando as gerações, né, colocando as ideologias dentro da mente das pessoas, que por mais que a pessoa, é igual a pessoa olha um ídolo. Tem gente que vai morrer sendo vascaíno, não sou contra quem tem time, mas o cara não para raciocinar que nem o jogador tem camisa. A mesma coisa são os políticos. Mas vou chegar lá nos políticos. Santos Dumont não recebeu ajuda do atual governo aqui, né? Por certas questões políticas. A França fez uma proposta muito mais atrativa ao governo, na época, que recebeu dinheiro. Santos Dumont foi lá para fora e desenvolveu os aviões que hoje, que nós vemos até hoje. Aí vem um lance. Como foi feito no Brasil, não foi feito na França, né? Os irmãos Wright levaram a maior parte da fatia do bolo. Tem gente que ainda diz que, porque ele copiou os irmãos Wright. Pô, como? Como? Primeiro porque não havia uma comunicação. A comunicação era via correio.
Tá? Rádio não chegava aqui, sinais. Como ele fez isso? É tanta. As pessoas falam tanta besteira que a gente fica assim pensando, pô, fala coisas ilógicas. A mesma coisa é o que eu estou falando do Collor. Como é que o Collor pode governar um país sem atrair os investidores? O mundo é uma jogada, meu amigo. Você tem que entender daquilo que você está falando, da economia, e entender como o sistema funciona. Você tem que ter noção. Quando você coloca um presidente sem noção, um elege sem noção, dizendo assim, a minha equipe faz não sei o que, não sei o que. O Collor era sem noção. Ele podia ser um cara que dirigia empresa, entendeu? Ele podia ser o que for, mas ele não tinha noção da posição dele. Se você for um faxineiro, você vai pensar como um faxineiro. Amanhã, se você for o líder dos faxineiros, já vai pensar diferente. Amanhã, se você pular para gerente, diferente. Subgerente, gerente. Amanhã, quando você chegar à diretoria, você vai pensar diferente, sua vida muda conforme a pessoa vai evoluindo. No Brasil, as pessoas não evoluem, gente. Isso é antigo. Olha, a história brasileira, né? Quando eu vejo o Facebook, eu vejo as pessoas falando, eu vejo as pessoas persistindo com história de teorias de conspiração, né? Pessoas até inteligentes, pessoas que escrevem, sabem falar, mas tem guardado dentro da mente fantasia. Assim são, por isso que Bispo Macedo, Malafaia, Agenoduque estão com as igrejas superlotadas. E eles dizem, olha, essa madeira aqui é ferro, o nego é ferro. Isso que está na tua vida é o diabo, ele é o diabo. Rola no chão, não rola no chão. Come capim, o cara come. Vende a tua casa e me dá, o cara vende. Teve um cara que me falou, o cara tem até uma situação. O pastor falou para ele, né, o Bispo Macedo, né, que já falou assim para ele lá. Ele disse, não sei se é verdade, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu quero que tu dê a tua moto, o teu carro. E tu dando isso, não, assim, com aquela, né, com aquela posição, você vai ser abençoado. Meu amigo, o que acontece? Ele deu. Ele deu. Então, não é só ele, não. Às vezes a pessoa, é só pobre que é burro. Burro, não é burro, não, cara. Sabe o que é? É ganância. O povo brasileiro é ganancioso. Ou você é pego pela ganância ou pelo medo. Igual diz. Olha o diabo, o devorador, vai vir se você... Mas por que ele usa o devorador? Porque aí ele usa sempre aquele mesma técnica de sempre, né? Fala sobre Levítico, fala sobre Niquei, fala sobre a história toda. Só que está falando do sacerdote, não está falando nem do povo. Porque os sumos sacerdotes é que levavam e apresentavam o dízimo, a oferta alçada ao Senhor, de cada tribo. Aí o cara, por ver que o povo é um povo religioso, um povo que adora contos de quadrinhos. O que se vendia? Ó, o Brasil é um país que bate recorde. Isso, olha, dos anos 80, né? 70, 80, 90, recorde em vender gibis em quadrinhos. Cara, olha, recorde, recorde atrás de recorde. Gente que... Outra coisa, revista Playboy. Matéria, eu faço matéria com o cara, pô, sua matéria é muito grande, não sei o que, você escreve muito, tá bom. O mesmo cara que tá falando isso, ele leu 500 páginas por 3 vezes da vida sexual da Xuxa, quando ela saiu na Playboy. Cara, você fica assim, vendo como é que pode, né? O cara é cara de pau. O povo, se for uma coisa da vida sexual, fofoca, cara, todo mundo gosta. Tem o Canal 11, apresenta um programa aí, revelando vidas e assuntos. Pessoa que vem falar, o meu marido é corno. A outra fala, eu sou corna. Pô, quem vem na televisão falar isso, passar ridículo? Tá na cara que aquilo ali tá na cara. A não ser que a pessoa seja muito abestalhada. A pessoa ganha um cascalho ali para fazer aquela palhaçada, né?
E então o que acontece? Outro dia foi lá um homossexual que mora com um cara que mora com uma mulher. É uma confusão, uma palhaçada. Eu falei, cara, tiro, eu nem assisto esses troços, tô fora. Então, o que eu vejo mais o quê? Assisto um pouco do jornalismo, né? E vejo que existe sim alguns jornalistas que puxam sardinha mais para um lado e outros que ficam na beira do muro. Opiniões diferentes, mas as notícias que dá na Globo, dá em todos os jornais do mundo, 72 jornais do mundo que eu pesquiso, eu fico procurando, né, para ver se existe. Às vezes eu passo tempo sem falar, sem fazer matérias, porque eu estou pesquisando para ver se há alguma diferença. E nunca vejo diferença nas notícias. Por isso que eu vejo que no Facebook, né, nas redes sociais, no YouTube, tá um monte de gente manipulando a mente das pessoas, aproveitadores, né, outros com fins obscuros, né, para ganhar. O Collor, na época, voltando a falar do Collor, eu falei, a família aqui reunida, eu disse para eles, ó, vou falar só três coisas. Primeiro, mecânica, mecânica, oba, meu amigo, tudo bem? Aí eu falando, o Collor não vai bater de frente com as montadoras, pelo simples fato de não haver investidores suficientes aqui no Brasil. Ele tem que atrair. Isso aí é mentira. Outra coisa, no Congresso há vários interesses. Tá? Há várias empresas, há vários interesses internos, né, que vêm do campo rural até as gestões internacionais. O Collor não vai fazer isso. E ainda digo para vocês, eu duvido que o Collor chegue até o final. E se chegar, vai sair vaiado. Ele foi, armaram o impeachment para ele, colocaram outro, porque as montadoras, e as empresas pressionaram, e não concordando de forma alguma com a colocação dele diante do governo brasileiro. Aí, tá bom. Aí veio o governo de Itamar, chegou o governo do Fernando Henrique. Fernando Henrique falando que lá fora as empresas, né, eram tudo privado. Começou a falar de mercado privado. Muito bem. Mercado privado é ótimo, é necessário, mas só que com algumas mentirinhas. Ele afirmava categoricamente, né, que a França, né, sempre falando da França, dos Estados Unidos, que a França, né, iria comprar nossas estatais, eram firmas privadas, e foi uma firma estatal francesa que comprou a estatal brasileira. Então, são coisas que a gente fica assim pensando. O Fernando Henrique fez um governo, a URV, né? Eu não entendo muito sobre esses setores assim, mas ele fez até um governo razoável, né? Mas com clareza. Mas houve muitas jogadinhas, houve muitas trilhas percorridas, privatizações feitas, desvalorização do mercado, porque o cara lá fora é como você compra um carro por 50 mil. Hoje, daqui a 3 anos, você quer vender ele por 30. Meu amigo, já fica difícil. O cara vai vir para negociar, o cara vai olhar o teu carro, o cara leva o teu carro numa agência, compra ele por 50 mil, tenta vender pro cara por 40. Vai lá, tenta fazer isso. Cara, ninguém quer sair perdendo. Essa é a grande verdade. Você acha que as nações ricas lá de fora, que se beneficiam com os impostos, com os insumos, por que não existe imposto nos Estados Unidos sobre esses produtos? Carro, IPI. Sabe por que não existe? Porque existe uma livre negociação, e o estímulo ao comércio dominante deles está cheio de investidores. No Brasil você paga até o ar que respira, até a cor do carro, até uma pequena mudança você está pagando.
tudo. Tem gente que tem a ilusão que vai comprar um carro na Argentina ou nos Estados Unidos, tem que comprar zero para trazer, achando que vai se dar bem. Você vai pagar o dobro. Porque quando chegar aqui, e ainda vai levar um bom tempo para chegar, porque é um trâmite, para quando chegar aqui, você vai pagar um preço muito maior do que você está falando aqui. Ninguém, o governo é burro, cara. É a mesma coisa do cara que fez a. Gente, em redes sociais, olha só a mentalidade do povo. Tem gente que está comprando esquema desde 2004. Um cara que começou a vender esquema em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. O cara ficou milionário. Milionário. Desce que lá tem relógio. Aí o esquema que o cara ficou milionário. Sabe o que é milionário? Vendendo ilusões. Aí o cara botou a cara do Einstein, matemática, álgebra, inequações, cara, um monte de coisa louca, mas muito bem construído. Ele é um cara muito inteligente, hábil, cara, para mim. Eu descobri que ele é matemático. Então, além dele ser professor de matemática, porém eu tô numa profissão, o cara tá rico, ficou rico, cara. O cara se deu bem. Então, cara, o cara que é inteligente, esperto pra maldade, né? Teve gente até que tentou colocar na justiça por ir vender, mas a justiça olhou, mas o cara tá vendendo esquema e não tá cometendo crime nenhum. O bobo é o que o cara vai lá comprar. O cara vende esquema por R$ 600. DVD, CD, a coisa, os anos foi passando e ele começou a vender DVD, CD, ele começou a crescer. Cara, sabe quantas visualizações o cara tinha? Eu fiquei bobo, cara. Eu não acreditei. 150 mil, 200 mil, foi crescendo 300, 500 mil visualizações. Cara, aí você vê a quantidade de pessoas que são dessas religiões, a quantidade de pessoas que compram esquemas para ganhar na loteria. As casas lotéricas tem jogo de tudo que é jeito, né? Loto fácil, loto mania, e mais não sei o que, papapá. E tem cara que vai ali, gasta 200, 300 reais. Tem um conhecido aqui que ele cagava por mês R$ 120 de esquema. E tem um lance também que o cara paga R$ 23 para loto fácil. Teve um conhecido que queria que eu participasse para comprar esquema do cara. O cara vendia esquema por dia, por dias. Tem esse lance de dias para você jogar. Ele te vende DVD, mas ele apronta um esquema no computador. Olha só, cara. Aí eu falei pro cara assim, um conhecido que já até faleceu. Cara, presta só atenção. Ah, foram dois. Um e um gordinho. Trabalhava numa birosca. Ele até vendeu a birosca, saiu da beira do rio e foi embora. Né? Um pilantrazinho. É metido a espera. Cara, falei, aquilo ali é uma. É uma roda, né? É um círculo, né? Com uma bola, com várias bolinhas. Aí vai sacudindo e vai caindo. Bola 1, bola 7, 1, 4, não sei o quê. Cara, que matemática é essa? Como? Como? Rapaz, pra que eu falei isso? O cara virou bicho brabo. Pô, cara, tu tá querendo me estimular, tu é todo negativo, não sei o que. Falei, valeu, cara. Desculpa, eu tô errado. Não, tu tá certo. Cara, não tem como não. Agora entendi que eu não tinha entendido. Eu cortei pra não haver aquele confronto. Cara, eu tô sem dinheiro. Tô pagando uma. Mas eu vou investir. Mas tu faz o seguinte, cara. Tu gasta quanto? 150. Cara, bota mais. Bota 300. Depois eu falo com você. Pô, tu vai fazer mesmo? Então eu vou botar 300 e vou falar contigo. Tá bom. Toda vez ele fala, ih, rapaz, tô desempregado. Pô, mas eu gastei. Pô, mas não tive. É assim que eu faço. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela nasceu para aquilo. Se você ir contra aquilo que ele falou, pessoalmente, porque por isso que pessoalmente eu não falo nada. Eu tô aqui falando no vídeo aqui com as pessoas para mostrar para vocês que o brasileiro, né,
na América Latina total. Mas o brasileiro, né, por ser um povo muito místico, muito misticismo, eu fui criado dentro de Umbanda, eu conheço tudo que é malandragem, tá? É tudo que é coisa de truque, de adivinhação, mandinar em circo. E eu vivi em circo, cara. Cansado de ver truque. Aprendi o truque da face, cigano. Cara, aprendi técnicas de persuasão nas igrejas. Você não vê mais circo em nenhum lugar. Eu falo sempre isso para vocês. A maioria desse, a Universal contratou. Por que você acha que a Universal cresceu assim? A maioria deles são ventrílolos e hipnólogos. Hipnólogo, cara, poxa, é raro você ver isso em clínicas, só clínica caríssima. Em qualquer clínica você encontra hipnólogo, não. Você sabia que isso é uma profissão? Existe na CIA, tá? No Pentágono, hipnólogo, né? Já ouvi falar até que a Polícia Federal usa, né? Mas são cargos raros, específicos. Então, o cara vai lá, o cara, ó, vou te pagar 10 mil. Pô, o cara aceita. Pô, cara, peraí. Até eu. O cara meio, pô, ótimo, Marcelo, até eu, que se dane. Não, tô falando, tô dando. Se eu tivesse parado naquela época, eu aceitava. Agora, graças a Deus, eu não ia meter isso em querer enganar ninguém. Não, gente, preste só atenção. Você vê o Fernando Henrique, né? Fernando Henrique com toda aquela, né, privatização, que é privatização, beleza. Comparando a privatização do Brasil feita desde a época de Franklin Delano Roosevelt, né, e chegando até Jimmy Carter. Poxa, são coisas completamente diferentes, né? É só você observar o mercado americano e como é que é feito aqui. Aqui foi feito, tá, sem que as regras do mercado limitassem. Tipo assim, nos Estados Unidos, um deputado não pode ter ação de uma empresa. Aqui pode. Você sabe por quê? Porque quando se privatiza abaixo do mercado, compra-se, né? O cara vem aqui e compra uma empresa, como comprava várias empresas, não vou citar os nomes dela, né? Aí cria-se empresas terceirizadas que vão prestar, que serão as prestadoras daquela. Aí que vem um grande problema. Nos hospitais, serviços que são superfaturados. Em todos os ramos que você vê. Você vê as estradas, as rodovias. Ah, o cara caminha privado. O cara nem pensa. O cara só fala porque o político está falando. Ele não raciocina. O grande problema do povo é a falta de equalizar as coisas. É como você tivesse um motor da Dragstar. Tá? Quem entende de mecânica aí vai entender o que eu estou falando. Há tempo que você vai ter que equalizar o carburador, né? Ou a injeção eletrônica, por causa do cilindro ali. Vai ter que fazer uma equalização. A vida é uma equalização. Aí veio o Lula. Lula que sempre criticou o modelo econômico do Fernando Henrique. Deixou muito dinheiro em caixa. Fernando que dê a sujeira acaba. Não adianta você não deixar, aquele exemplo que eu estou falando. Imagina um Japão destruído pelas bombas atômicas. Estados Unidos e seus aliados reconstruíram várias empresas. O japonês investiu na capacidade técnica. Aqui no Brasil não. Aqui você tem que ser um exemplo, né, para trabalhar em certas oficinas aí da Honda, né, você vê 3 mecânicos dando conta, né, de mais de 100 motos ou 1000, muito mais, né, e os caras tudo na fila, os caras têm que fazer serviço tudo rápido. Quando você vai no Japão, você encontra o quê? Uma diferença muito grande, cara, no atendimento. Apesar que tem uma empresa aqui que tem 14 mecânicos. É a única que agora fugiu o R11. Bate de 10-0 em qualquer outra aí, cara. Tem problemas. Mas a demanda deles é muito boa. Todo mundo procura eles pelo preço, tá? E o cara aprontar a moto. O cliente quer que a moto apronte. Às vezes o cara bota ali na justiça por causa de quê?
por causa desse problema. Porque o cara é olho grande. O brasileiro é olho grande. É aí que eu entro aquele lance das igrejas. O cara é pego pela ganância ou pelo medo. Aí entra o misticismo, entra as ideologias. Aí veio o Lula. Lula eleito como um cara pobre, humilde, trabalhador, né? E que ia salvar, não sei o quê. O cara que falou contra a privatização foi o que mais privatizou. É isso que eu falo. Todos eles trabalham para a mesma elite. Todo aquele discurso dele, né, de esquerda, que na verdade Lula nunca foi de esquerda. Né? A esquerda que eu digo é a esquerda comunista, porque comunista foi Oscar Niemeyer, né? E outros que eu agora não recordo o nome, e esses foram comunistas, poucos. Eu já contei a história do comunismo soviético e a diferença do comunismo chinês capitalista, que não tem nada a ver o comunismo soviético com o comunismo chinês. Aí, eu falei, meu pai, todo animado, Lula, não sei o que, quando ele acabou de falar, pai, ele vai privatizar igual o Lula, igual o Fernando Henrique. Vem você de novo, não sei o que, pai. E nego aqui me criticando, aí a minha mãe até falou, quer saber mais do que o teu pai? Eu falei, que é negativo, meu pai sabe mais do que eu. Mas deu tempo ao tempo. Aí, fez a mesma coisa. Então, meu amigo, o que acontece? O problema, gente, preste atenção. O problema não é só o Congresso, o problema não é só o governo. O problema é o sistema internacional predominante. Tá? Vamos esquecer o coronavírus e vamos pensar que tivesse tudo bem. O Brasil não vai sair da 19ª lugar. Não vai sair. O clube internacional dos industriais, dos bem industrializados, do comércio, das elites, meu pirão primeiro. É depois o seu. É o que eu falei. Eu falei pro Gelson dos Santos, meu amigo aí, falei com Osni Figueiredo, falei com Galba, né? Falei para muitas pessoas aí, falei pro William, né? Falei para muitas pessoas aí, né? Que depois vão assistir o vídeo aí vão se lembrar, em 2018. Eu fiz uma matéria, né? Falei para a Armarinda, falei para outras pessoas, para Silva, para Cecílio, para várias pessoas, para Augusto. E falei, fiz uma matéria falando que o governo do Bolsonaro, quando assumisse, iria dar continuidade àquilo que ele disse que era contra. Eu nunca vou fazer comércio com a China comunista, nem com a Índia. Não tenho, vou cortar. Quando eu assumir, eu vou cortar, porque o petista é isso, e pá. Tentando fazer uma religação do comunismo pós-soviético com o comunismo chinês. Primeiro que a China, em 1969, se desintegrou do Comecon por causa da associação política de Brezhnev, tá? Com os Estados Unidos na cooperação espacial, tá? E marítimo. Isso irritou a cúpula chinesa e se separou. E aí perdeu muitos grãos, perca de 35% dos seus grãos. Esse é o grande problema dos soviéticos, ou da Rússia, propriamente falado. Por não ser uma nação, além do acidente de Chernobyl, que conseguiu destruir muita terra que já não era muito boa para produzir, ficou improdutiva. E muitas outras áreas, né, de comércio, na agricultura, na pecuária, carente, que depende de outras nações. Depois, no governo de Vladimir Putin, que as coisas mudaram. Eles voltaram, se aliaram de novo, e a Rússia desenvolveu, fez parte do G8, né? E teve um bom crescimento. Depois, quando endureceu as coisas na Chechênia, teve o problema com a Geórgia, a invasão da Ossétia do Sul, onde eles fizeram a independência da Ossétia do Sul. Depois houve outro problema na Ucrânia,
né? Quando tomaram aquele pedaço, confiscaram ali, aquela terra ali, tudo por causa de políticas econômicas, conflitos econômicos. A guerra da Síria é a mesma coisa, gasoduto. O problema com a Turquia é gasoduto, é petróleo, é urânio, é minério. Toda guerra, todo conflito é mediante a isso. Não tem nada a ver com o heroísmo de um homem sentado num cavalo. Gente, nunca existiu um homem que defendesse o povo. Ricardo Coração de Leão defendendo a Inglaterra. Essa história é pra boi dormir, cara. Poxa, não existe isso. Hitler para defender a Alemanha. Não, isso é tudo conversa fiada. Tá? Isso favorece as indústrias. As guerras geram lucros, tanto para a área da ciência, tá? Porque olha só, quem armou as Farc aqui? Tem muito imbecil que fala que foi a Rússia, a União Soviética. Nunca foi. Primeiro que não tinha como eles chegarem aqui. Havia um limite. Você vai até aqui. Esse é o acordo. Quem armou foi os Estados Unidos. Mas não estou entendendo nada. Meu amigo, leia, pesquisa, Segunda Guerra Mundial, nas Filipinas, os traficantes, né, ajudaram, né, contra a invasão japonesa. Quando eles bombardearam o porto de Pearl Harbor, o que aconteceu? Aquelas áreas ali, os traficantes, o governo americano pediu apoio. Meu amigo, a guerra contra o narcotráfico é um paradoxo. Tá? A guerra contra o narcotráfico são guerras de interesses. Quando o governo declara guerra ao narcotráfico, não é porque ele quer acabar com o narcotráfico. É porque ele quer acabar com aquele que está dominando e está se tornando maior o interesse para aqueles que estão financiando e ganhando. Esse é o grande dilema. Porque os Estados Unidos, né, tem matérias aí, jornais aí do mundo inteiro, que fala, né, que as armas que estavam vindo de Miami, o aeroporto mais policiado do mundo, vamos passar uma formiga passando M16. Pô, que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Não tem como você engolir isso. E aí as pessoas ficam falando em historinhas maquiavélicas, né? Aí eu falei, o Gelson dos Santos, a matéria já se questionou, falou que eu era comunista. Aí eu falei, comunista por quê? Porque você disse que o presidente Bolsonaro, ele vai fazer aliança com o comunista. Nunca vai rolar isso. Quando ele for presidente, deu tempo a tempo. Espera ele ser eleito. Você vai ver o que é mercado globalizado. Meu amigo, eu tenho de carteirinha que eu estou te falando. Podem procurar essa matéria aí, pode procurar, tá aí. Os que me acompanham sabem que eu falei isso. Tem um vídeo falando sobre isso. E quando o Bolsonaro fez acordo com a China, com a Índia, obviamente que ele tinha que fazer. Aí, o meu amigo Gelson dos Santos, né? Eu fiz uma matéria relembrando a qualquer presidente, olha só, tem que tomar uma posição diferente e fazer. É normal. Mas não era normal em 2018, quando eu postei a matéria, falando que ele faria, e você me disse que você era comunista. Porque eu estava falando isso. Você se lembra disso? E ele não me disse nada. Ele não me respondeu. Ele é um cara inteligente, ele sabe, ele se lembra. Meu amigo, é por isso que eu não tenho lados. Jesus Cristo não tinha lado. Jesus Cristo não veio defender Israel. Jesus Cristo não veio salvar Israel do cativeiro romano. Muito pelo contrário. Ele veio para resgatar a alma que estava perdida. Ele não veio para dar privilégio para o povo judeu. Que eles esperavam. Tanto é que Barrabás esperava que Jesus se juntasse a ele para uma revolução. E Jesus não, ame o seu inimigo. Olha a mensagem de Cristo. Ame seu inimigo como você mesmo.
Quando Jesus fala ame seu inimigo, ele coloca um ponto aí de inteligência, que Jesus era sábio. Quer ver? Eu vou fazer outra colocação. Os fariseus chegaram diante de Jesus e vendo ali aquela mulher que queria apedrejar, eles perguntaram aí, conforme a lei diz, ela tem que ser apedrejada, porque ela é uma adúltera. Jesus estava escrevendo no chão. Ele escrevendo ali no chão e, né, os escribas, os fariseus ali, olhando para ele. E aí? E aí, o que o senhor diz sobre isso? A lei não diz? O Senhor, com toda a sua sabedoria, sabe que se o Senhor, né, assim, uma zombaria, o senhor tem que cumprir, sabedor da lei, o senhor tem que cumprir a lei. Jesus escrevendo, né, virou para eles e disse, aquele entre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Um a um foi olhando um para o outro e foi largando a pedra e saindo. A colocação de Jesus não foi um ataque àquelas pessoas. Ele deixou para a consciência deles. Jesus ali desequilibrou o lado favorecido dos fariseus. Ô Maria, tudo bem, Eduardo? Ele colocou em xeque aquelas pessoas. Foi um xeque-mate neles. Jesus não apontou para aqueles fariseus que queria que cumprisse a lei, que ela deveria ser apedrejada. Ele não acusou elas. Ele não acusou ele. Ele não acusou nenhum deles. E eles olharam atônicos para Jesus. Jesus chegou diante dela, ela chorando, e disse para ela, vou resumir, não peques mais. Foi embora. Meu amigo, preste atenção. Jesus não tinha lado. Jesus sabia como seriam os governos. Ele diz nas suas escrituras, né, que passará governo e governo. Tá? Passará os montes, menos a minha palavra. Qual é a palavra de Deus? Que o mundo iria piorar e que os governos, tá, iriam manipular, iriam enganar. Você pode tirar todo o Congresso, você pode tirar todos os governos, botar toda a gente, tudo diferente. Não é problema do governo brasileiro, não é problema do governo de Israel, não é problema do governo americano, é o sistema, como funciona humano. E isso já vem desde a época do governo de Roma, do Egito. O Egito era uma nação muito rica, né? E Ramsés, no seu orgulho contra Moisés, e Deus falou com Moisés, vai lá e fala das pragas. E o rei orgulhoso se recusou, não aceitava. Ele queria tirar o povo, mas ele queria, não, eu preciso desses escravos para poder fazer as suas grandes esculturas, né? E Moisés veio para tirar o seu povo dali. O Egito recebeu tanta praga, tanta praga, tanta praga, tanta praga. No final, ele não aguentava. Seu filho morreu. Ele morreu, ele ficou aterrorizado. Meu amigo, a ira de Deus caiu sobre ele, o Egito, e nunca mais o Egito se levantou. Levou anos e anos para o Egito melhorar, mas nunca foi mesmo a nação. O Egito era a civilização, não nação, era a civilização mais rica de todo o mundo ali local, porque as Américas não existia. A Europa, né, nem era conhecida, nem era explorada. Né? Então, o que acontece? O mundo local nem a Grécia, nem outra civilização como a Índia, nenhuma delas foram tão ricas como o Egito. Mas as pragas destruíram. Agora eu vou falar do coronavírus. Pessoas tentando,
Prestem atenção. Por isso que eu uso, por isso que eu estudei, me aprofundei em política e religião. Por causa de quê? Para você poder entender o contexto bíblico das situações e dos eventos que nós sofremos agora. Tem gente insistindo na tese de Red Alert. Procurem Red Alert e vejam a pessoa que está dizendo que é a China. Observem o que ele fala. Eu ouço, eu leio e depois eu faço as comparações. Comparações absurdas. Comparação de jogo. E a pessoa acredita, porque a coisa é mais ou menos assim. Só que não é. Porque existem as diferenças. Red Alert o evento cosmológico de Lenin no pensamento idealista que prevaleceu do comunismo, que se dissolveu, que acabou. E o comunismo chinês é completamente diferente, além de eles terem se separado das ideologias, a forma de pensamento, a cultura do povo. Muita coisa envolve nisso aí. E outra coisa, o capitalismo chinês surgiu a partir dos anos 80. Aí a China via que tinha que se transformar. Então as mudanças deram a ele o crescimento vital. O que não aconteceu com a União Soviética. Seria por quê? A União Soviética, eu vou dar só um exemplo para vocês. Durante Nikita Khrushchev até Mikhail Gorbachev, meu amigo, a Rússia decaiu muito. A Rússia houve um crescimento até Mikhail Gorbachev, mas o crescimento dela era muito, tipo assim, ela fazia uma geladeira, um ventilador para durar 30 anos, enquanto os Estados Unidos faziam um ventilador para durar 5 anos, produto do plástico. Essa é uma das evidências. O mercado americano, o mercado inglês. Então, o russo não, vou fazer uma coisa que é a durabilidade, é o pensamento de Lenin. Durabilidade, todos na mesma mesa comendo. Bom, que na ideia, na ideologia e no campo real não funciona. Médicos e megas e empresários, foi vindo ao governo, as elites comendo junto com o pobre. Claro que não era. O pobre era pobre e acabou. O camponês continua sendo pobre, continuando sendo miserável. Na época de Mikhail Gorbachev, na transição junto com o governo, ele tentou transformar a Rússia, o que afundou a Rússia. Porque você trazer uma cultura de um capitalismo sem que você mude o mercado, mude as leis para que aquilo funcione, ela não funciona. Quer ver um exemplo? Você pega um motor, um motor de um carro da Fórmula 1 dos anos 80 e tenta do carro dos anos 80. Você pega o carro e tenta pegar o motor da geração da agora e tenta colocar. Não vai dar certo. É a mesma coisa que tentar pegar um carro de 1950 e tentar fazer que ele seja igual ao carro atual. É impossível, porque há uma distância muito grande que envolve a geometria, envolve várias questões. Um carro não é só o motor, envolve outras questões. E a política é a mesma coisa. A política brasileira, o mercado brasileiro, o comportamento. Por isso que as mudanças são muito substanciais. O Paulo Guedes apresenta mudanças que são muito relativas. Elas não estão no verdadeiro contexto do que tem que se mudar. O Brasil só iria mudar quando acabasse com esse montante, com a ligação que os políticos e as reservas. Cara, você vê a quantidade de políticos que tem ligação com empresas terceirizadas. Você não encontra isso nos Estados Unidos, você não encontra em país nenhum. Fora que, eu não falo nem de salário, os auxílios que os políticos... Pô, cara, pelo amor de Deus, um deputado federal ganha 33 mil de auxílio. É um absurdo, cara. É um absurdo, cara. Um presidente da República ganha 90 mil reais ou muito mais, E você vê aí senadores ganhando um absurdo. Quer dizer, é um absurdo. Tem até alguns vereadores que também ganham aí 12 mil de auxílio. Cara, tem vereadores aqui, não sei se é de Japeri, não, foi de Japeri não. Japeri tiveram aumento. Não sei se foi de Niterói, acho que foi de Niterói, que eles cortaram os auxílios dele para dar para a sociedade. Quer dizer,
Cara, tem gente boa, mas são a minoria. Tá? Então, esse é o grande problema. E quando vem uma pessoa se intitulando o trabalhador, né? O contra-marajá, o honesto, dá vontade de rir. Que tem a ver a honestidade com a capacidade de entendimento dos assuntos? Você pode botar um honesto, não vai resolver nada. Quer ver uma questão? Hitler. Todo mundo atribui a Hitler ao desenvolvimento alemão. Não. Hitler tinha boca. O Machado é que recuperou a economia, claro. Os fundos vieram de fora. Outra coisa, as indústrias se desenvolveram por causa dos cientistas. Agora, quando Hitler começou a entrar nas questões do desenvolvimento dos aviões M1 Komet, que era um avião que chegava a 1.000 km e pouco por hora, né? Quando ele começou a entrar nas questões do desenvolvimento industrial, científico, ele acabou com a Luftwaffe. Foram mais de 100 mil pilotos mortos, né? Ele tentou desenvolver um bombardeiro supersônico. Hipersônico, não tinha nem existia essa tecnologia. Supersônico. E não tinha tecnologia para isso. Você, para ter um avião supersônico, só não tinha. Tinha que desenvolver, né, um avião, aquele avião que agora esqueci o nome, não é um Comet, não, é o outro, né? Que era o. Agora esqueci o nome. Que era um caça que voava mais de 600 km por hora. Era equipado com 6 metralhadoras. Mas, se ele tivesse se desenvolvido durante os anos de 1940, meu amigo, ele tinha ganhado qualquer guerra. Quando a Luftwaffe entrou em ação, eles só tinham 200 aviões caças nessa altura para combater. E o M1 Komet tinha que haver uma estratégia. O seu tempo era tardio. Hitler se intrometeu também nos tanques de desenvolvimento. Ele cismou com tanques enormes, grandes, né, em operações e em táticas de guerra. Quer dizer, vejam bem, prestem sua atenção. Ô, meu amigo, não tá dando para ler teu nome direito, mas eu vou acenar para você. Me desculpa, tá? Tô sem óculos aqui. Mas Albuquerque, tudo bem? Então o que acontece? Hitler tinha o poder da fala, mas Hitler ele não entendia de nada e se intrometia. Eu não quero comparar Hitler a Bolsonaro, mas preste bem atenção. A visão do Bolsonaro é uma visão limitada para questões internacionais. Tanto é que a fala durante a campanha dele, assim como do Lula também tinha uma limitação, Fernando Henrique, que era bem mais inteligente, mas era um articulador. Veja bem, o presidente, a honestidade é dever, não é profissão. O que adianta você tratar de um assunto com uma pessoa, num concerto de uma moto, de uma televisão? O cara é honesto, mas não sabe consertar. Ele vai ser honesto para você, mas ele não vai ter como resolver o seu problema. Então não adianta você procurar honesto. Você tem que procurar uma autorizada, uma empresa que seja mais séria, saber sobre ela, pegar informações e pedir nota fiscal e garantia. Porque maldito homem confia no outro homem. Tá? Então, estabelecer uma confiança, tirando a lógica e votando na pessoa pela emoção, que as pessoas são levadas pela emoção. Né? E os articuladores foram Malafaia, que usou a ideologia de Israel, tentando vincular Israel ao tratamento do Brasil, ao qual os Estados Unidos dá. E nunca dá. Eu tenho uma matéria falando aí que o tratamento que os Estados Unidos dá a Israel nunca vai ser o mesmo ao Brasil. Aí o meu amigo, uns amigos aí até já questionaram. Aí o Brasil comprou tecnologia, repasse de tecnologia, no tanque passado que é de artilharia,
Um tanque de 1900. Ele foi elaborado, projetado, teve os seus primeiros protótipos nos Estados Unidos em 1950, entrou em ação na guerra da Coreia do Norte e Vietnã. 1954, 56, né? Os anos 60, tanque muito bom para a época dele. E o Brasil comprou o repasse de tecnologia desse tanque. Gente, preste atenção. Preste atenção. Como é que você vai desenvolver um tanque, uma tecnologia de um tanque já projetado naquela época? Não havia tecnologia para você manter e desenvolver. Assim foi a mesma coisa do porta-aviões de Minas Gerais, que o Brasil gastou, teve que gastar, que não é americano, muito cismo que é americano, volta a falar que é inglês, tá? O Brasil tem caixa para poder resolver o problema. E o Brasil comprou também um porta-aviões francês, apelidado de São Paulo, que teve que fazer uma reforma que gastou um dinheirão, né? Teve vários problemas na caldeira, teve que voltar várias vezes, né? Começou a gastar muito dinheiro, aí depois viram que o dinheiro que o Brasil ia gastar dava para fazer um porta-aviões ou dois. Gente, prestem atenção. Tudo isso é problema de gestão, gente. O problema do Brasil está aí. O problema do Brasil está aí. As reformas que faz são paliativas, não são conclusivas. Veja a quantidade de político que nós temos, veja a quantidade de político que tem nos países ricos. Pensem a quantidade de salário e auxílio que ganha. Olha o que acontece nos Estados Unidos. Jimmy Carter ordenou que os deputados cortassem o salário e todos eles cortaram quando houve uma crise. O presidente Bush, se não me engano, também fez isso. Houve crise, as crises acontecem. Tá? As crises não são só propositais. Claro que existe um cara que tenta se aproveitar de uma situação. É obviamente o mercado. Outra coisa, a inflação é necessária para qualquer país, mas no Brasil a inflação ela está jogada mais para cima da escravidão que nós somos herdeiros. O Brasil tem uma herança, para vocês entenderem, Dom Pedro II bateu de frente com a Inglaterra na questão dos escravos. Não porque os ingleses estavam preocupados com os escravos, nada disso. Era porque os ingleses estavam sendo prejudicados, porque a mão de obra do Brasil era muito barata, prejudicava muito o desenvolvimento do comércio inglês. Então os ingleses chegaram a bombardear o nosso porto. Aí o Barão de Mauá entrou nesse meio e articulou junto com Dom Pedro II e recuou. Então, mas a escravidão, o pensamento escravo, o pensamento empresarial brasileiro, o pensamento do político brasileiro, ele não mudou e nem o povo na sua concepção. O povo continua sendo arrastado por ideologias loucas. A mesma coisa, quero falar aqui sobre Juscelino Kubitschek. Olha só, o Juscelino Kubitschek, com a ideia dele, achando que o acordo feito com Kennedy, né, com Nikita Khrushchev como primeiro, não permaneceria. Ele foi lá na União Soviética, ele foi em Pequim, né, e não conseguiu apoio. Brezhnev, logo depois, quando o Juscelino voltou, disse: nós não temos nenhum interesse em investir. O Brasil está à sua própria sorte. A América está à sua própria sorte. Né? Nós já fechamos acordos e os interesses internacionais com a OTAN e com os Estados Unidos, que era o acordo de 6 mil milhas. O acordo de 6 mil milhas foi um acordo tão bem elaborado. Né? Mas Juscelino Kubitschek, né, sem o apoio dos comunistas da União Soviética, assim como o Brizola, chamou o povo para ir para a rua contra né, a política americana. Secretário americano, embaixador americano, né, foi lá, né, no comando do leste, né, e mantinha uma nota. Os navios, a quarta frota está chegando aí.
Ou vocês tomam o poder, ou nós tomamos. E acabou. A União Soviética não está nem aí. Vou dar um exemplo disso para vocês. Quando o general Zhukov, em dezembro de 1944, estava perto da Polônia, Varsóvia, para ajudar Varsóvia, o gueto de Varsóvia, irrelevante, achava que os russos estavam bem próximos, os exércitos estacionados iriam ajudá-los. Não ajudaram eles. Winston Churchill queria que da Croácia, né, os exércitos estavam combatendo os alemães na Croácia, enviasse os aviões, mas o Stalin disse que se foram fazendo isso, eles iam parar o avanço e ia fechar um acordo com Adolfo Hitler. E aí eles teve que recuar. Os americanos chamavam eles, tanto os ingleses chamavam como Tio Joe. Não podemos enviar ajuda. Então nem os ingleses e nem os russos enviaram ajuda a Varsóvia. E o gueto de Varsóvia foi devastado. Os Stukas atacaram os exércitos, o Reichsgeneral rebentaram com o gueto de Varsóvia. Meu amigo, preste bem atenção. Não existe nenhum levante. O que Juscelino Kubitschek fez é como fosse o gueto de Varsóvia. Ele estava sozinho. Ele não tinha ajuda de nada. Então os militares, peraí, calma aí. A frota americana está vindo cá. Os ingleses também estão vindo. Eu vou segurar essa bomba? Não, negativo. Vou fechar com eles. E fechou. Porque, primeiro, não viria ajuda da União Soviética. O Nikita Gostovik falou isso 3 vezes em cadeia nacional. É só você pesquisar. Tá? Eu te dou nomes, te dou época, te dou data. Eu não sou fantasioso, não fico inventando ideologia louca. Por isso que eu digo, não tem como, não, desista dessa tese. Não tem como. Não tem esse lance de comunismo no Brasil. Lula é espírita. Teve gente dizendo que nunca fez. Cara, você é louco. Lula é espírita. Cara, comunismo nunca foi a favor do casamento do mesmo sexo. Aonde tem comunismo que é a favor de casamento do mesmo sexo? Pelo amor de Deus, aqui no Brasil é o seguinte, meu amigo. Ou dá ou desce. É malandragem. É a conversa da malandragem. É a execução. Daí é malandragem. É o malandro, é o político que promete coisas impossíveis. É só você observar tudo que é falado, tá? Então, quando eu falo, não importa se é Lula, não importa quem é ninguém, eu falo com propriedade. Eu não falo com loucura, porque política é isso aí. E ainda vou mais fundo nisso aí para vocês. Amanhã o político que está de um lado pula para o outro. E hoje quem está brigando contra ele vai virar amigo. É igual jogador de futebol, que naquela euforia fala, eu sou mais o Flamengo. Amanhã ele vai pro Corinthians, sou mais o Corinthians. Vem Flamengo que eu quero ver. Sabe por quê? Ele é o dinheiro. Ele é que financia. Aí o povo brasileiro, que é arrastado pelas igrejas neopentecostais, levados a ideologias marcantes, colocam bandeirinhas na mão e o povo vibrando, vamos lá, e não sei o que. Gado. É gado, meu amigo. E o cara ganha R$100, porque essas passeatas aí, né? Como me chamaram aí, né? Eu já trabalhei com político. Eu já até falei isso pra vocês. Aí o cara me fez vou te pagar R$300. Eu falei, quanto? Por semana. Beleza, tá bom. Mas é pra quê? Participar de passeata? Não, tô fora. Não quero não. Tô no meu serviço, eu não preciso disso não. Pensei que era pra participar de alguma coisa ali, né? O comitêzinho deles. Não, pô, assim não. Assim não. Meu amigo, eu não vou entrar nessa. Eu não vou arrastar nenhum amigo meu. Eu vou iludi-lo porque eu já passei por isso. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu trabalhei com a direita e a esquerda, tá? É tudo a mesma coisa. Quem é da esquerda pula pra direita. É só vocês verem os nomes que estão aí na esquerda no PSL e ver quem foi da esquerda. É assim que é. E quem é da direita pula pra esquerda. Pelo amor de Deus, cara. Cara, que não são todos que fazem isso.
Mas a articulação é essa aí. E no final de tudo, os bastidores, as pizzas são repartidas. Por quê? O governo usou 12 milhões para dar tanto para a partido de esquerda, para a direita, para aprovar o seu projeto. E você vem me falar em honestidade? Cara, isso é indiferente que nós precisamos. É claro que a honestidade é dever, mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de gestão. Tá entendendo? É você aqui desenvolver um projeto e ficar aqui e não ir lá para fora. É isso que eu tô falando. Bote isso na sua cabeça. O governo do Fernando Henrique cortou o investimento. Collor cortou. Dilma cortou. Dilma comprou uma refinaria do Terra. Ah, porque gastou dinheiro lá, levou para Cuba, comunista. Só sabe falar isso. Beleza. Então quer dizer que Miami é comunista? É país comunista também? Comprou uma refinaria no Texas, 3 vezes superfaturado, podre, explodiu em 2008, usou o nosso dinheiro para reconstruir e vendeu nessa atual gestão 2 vezes menor mercado para os mesmos grupos que a venderam. O Brasil foi penalizado pela OPEP lá na Corte Suprema Americana, paga 12 milhões para continuar comercializando o petróleo, manter-se na OPEP. Meu amigo, eles fazem com o Brasil de gato e sapato. É aquela linha que eu falei para você, do Santos Dumont. Cara, ó, a luz solar é nossa. Você sabia disso? Foi para fora, foi desenvolvida nos Estados Unidos, na Inglaterra. Primeiro foi para os Estados Unidos, foi lá para fora. É desde 1950 e pouco, cara. O cara inventou, cara, para você ver a coisa antiga. Nunca o governo investiu. Você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer para você? O Brasil tem perfuração de poço aqui, tecnologia brasileira. Cara, tudo comprado para fora. Se liga, meu amigo. Essa gestão que aí fez 2 cortes na ciência, na educação, na saúde. Ah, mas você tá malhando. Eu falo, cara, eu não tô malhando não. Tô falando o que é o país historicamente. O único que fez mudanças e tentou foi Getúlio. E que foi forçado a entrar na guerra. Porque os U-Boats estavam derrotados. A Normandia, nos submarinos, em 1943, alemães tinham perdido a guerra. Em meados de já tinham perdido a guerra, não tinham submarinos. Ó, cara, não tinham submarinos que alcançavam o nosso litoral. Precisavam de um submarino tanque. Submarino movido a diesel ou de bateria era muito lento. Os U-Boat 1, que eram baterias, eram submarinos. Olha, vou falar para vocês, os primeiros submarinos U-Boat diesel, até o 4, eram submarinos inferiores, o dos Estados Unidos e o da Rússia. Principalmente em questão. A tática é que era boa, a tática. Tanto é que no Golfo, na guerra, ali da ilha de Greta, em que a Luftwaffe, que o oficial comandante era Albert Kessel, comandante oficial supremo, quando eles estavam ali ordenando, o general Hemmegeller enviou parte da Luftwaffe para bombardear Malta. Sabe por quê? Os portos, porque os submarinos alemães estavam sendo afundados. E os submarinos americanos, que quando chegaram à guerra lá, né, eles estavam derrotando as frotas, foram cargueiros que eram afundados, soldados italianos e alemães que foram afundados, material bélico, porque a guerra que foi decidida pelo general Berman Montgomery, tá? Contra general Rommel, eles tinham 5 vezes mais tanque, 5 vezes mais aviões. Tá? Então não havia como Rommel ganhar. Fora que as linhas de abastecimento estavam derrotadas. Por isso que ele retornou. Quando a guerra iniciou no gol lá, o Rommel não estava lá, estava em Berlim. Ele retornou, tentou resolver, perdeu muita tropa e teve que recuar. Foram muitos italianos que foram capturados. Então, meu amigo, presta atenção no que eu estou falando para você.
tinha como ele fazer uma estratégia dos submarinos alemães bombardear navios brasileiros. Isso é uma faceta. Muito pelo contrário, Maranhão havia uma ameaça dos americanos, as tropas invadirem se o Brasil não entrasse na guerra. Então Getúlio foi forçado a entrar na guerra. Eu não estou dizendo, porque ele era aliado dos alemães. Então, ele ficou entre a corda bamba e o povo na rua, saiu na rua protestando. Não, temos que... E aí ele entrou na guerra. E é isso que as elites fazem. As elites dominantes, que eu sempre falo para vocês, que todas elas estão a acordo. Quando o Jair Bolsonaro veio ao poder, né? Nesse trâmite, o presidente Trump mandou lá muitos articuladores principais das famílias Rockefeller e outros que tem por aí, foram lá na China e fecharam um acordo com a sociedade, né, eurasiana russa lá e a sociedade Uyghur lá, né? Não é IG, não, é Uyghur lá, que são aqueles que são nada mais do que empresários, donos. Meu amigo, então vamos raciocinar, vamos prestar atenção nisso aqui, eu já estou terminando. Vamos entender essa dinâmica. Não há uma guerra entre eles, há um acordo. Mas a China, aí vem o maluco, está construindo 10 portas-aviões e os 2 que eles construíram são melhores que os Estados Unidos. Eu falei, nem daqui a 30 anos. Os portas são, primeiro, os Estados Unidos tem 14 portas-aviões. Vou falar só no Nimitz, você não fala nem Enterprise nem nos outros. Vou falar só no Nimitz. Há várias classes Nimitz, eu vou falar só. Né? Esses 2 portas-aviões juntos, vamos supor, portas-aviões não dá dentro. Não dá dentro. Há tecnologia implantada na China de sistema de radar que confunde ar. Mas, gente, não é só isso. Não é só sistema de comunicação. São propriamente os próprios portas-aviões que são inviáveis na escala de combate. São portas-aviões que podem ser usados na guerra. Tanto é que os chineses fizeram várias ilhas, que são portas-aviões. Foram construídas, que antes era o objetivo deles, dizendo que era só ilhas para povoamento, para não sei o quê, para agricultura. E depois que eles viram que era o quê? Tem radares, tem aviões para defender o seu arquipélago. A China está se defendendo. Ela não tem força para atacar. Então, a teoria de um vírus sendo feito, vem mais uma maluquice para afirmar. Um vírus foi feito pela China dominar o mundo e derrubar os mercados. Então, a China está lascada. Porque ela perdeu e muito ainda vai ter que pagar os mercados que ela afetou. Ou paga ou desce. No mercado internacional é uma competição. E o acordo foi firmado entre as elites. Então, quem são esses conspiradores? Deve ser extraterrestre. Porque na Terra, quem é o maluco que vai fazer isso para se matar? As elites estão sendo atingidas. Preste atenção, há uma fome em alguns países da África. Há uma fome também no Brasil. Não precisa na África, não. Aqui no Haiti. Não existe uma fome? Vamos ser coerentes agora. Se o governo americano, se as elites, nem o China, nem nada, fazem por esse povo, o porquê que eles estão fazendo isso tudo? É porque o vírus é muito mais mortal do que se pensa. Tá? Eles podem chegar a uma determinada cura, mas a cura... Olha o que os Estados Unidos fez. Olha a contenção, olha o que o infectólogo... Tá? Dos Estados Unidos, que foi de alta confiança do presidente, falou: pode surgir mais de 100 mil mortos ou 200 mil mortos nos Estados Unidos se não for feita a contenção. Então, gente, da onde esses caras estão tirando essas maluquices? Daqueles caras que já vem falando, né? Ou agora até esqueci o nome dele, que é aquele que fala umas coisas certas, mas ele exagera muito, joga muito no ponto ideológico,
esqueci o nome dele, sabe muito bem falar, mas ele estava muito firmando esse assunto, né? E jogando sempre para os Illuminati. Aí eu ficava pensando assim, né, gente, vai acontecendo assim. Não, cara, passou 2008, não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque tudo balela. Não é assim que funciona. Quando algo secreto existe, nem eu, nem você, ninguém vai saber. As elites vão fazer coisa, ninguém vai. O que está acontecendo a gente não tem acesso. E o que está acontecendo o cara está pensando que é. Então, meu amigo, pense. Pense, nós devemos nos unir. Esse é o objetivo. Um povo unido é forte. A questão, a complexidade, tá? Porque as divisões religiosas e as divisões de partidos são 75 partidos. O Bolsonaro está tentando criar os 76. Isso já não é só ideia dele, é ideia das elites. Mais partido para confundir mais você. 6.000 religiões, não importa, protestantes ou não. Quanto mais religiões, mais confusão. Quanto mais ideologia, não, eu defendo isso, mais confusão. Imagine dentro da tua família, vascaíno, flamenguista, tricolor, corintiano, tudo junto. Ninguém se entende, vai dar briga, vai dar discussão. Dentro da sua casa, um é budista, vamos supor que você tem 10 filhos, um é budista, outro é da Assembleia, outro é de Candomblé, de Umbanda, vai dar choque. É isso. É por aí. A ciência do comportamento, as elites, o Congresso que nos governa, usam essas técnicas para dividir a sociedade. Uma sociedade dividida é mais fácil de ser confundida e é dominada mesmo sem precisar de nenhum meio de comunicação. E um meio de comunicação como o Facebook, né, ele te dá liberdade para falar a verdade. Mas tem muita gente cultivando coisas malucas, coisas fora de órbita, que nunca vão acontecer. E que Deus abençoe cada um, abençoe os amigos que estão aí. Obrigado por participarem. Tá? E se vocês me peçam alguma sugestão de um vídeo, né, eu vou ler, eu vou procurar pesquisar. Ô, meu amigo, tudo bem com a senhora? Que Deus abençoe a senhora. Então, espero que vocês venham entender que nós devemos estar unidos numa única visão. Primeiro, agora eu vou falar sobre a parte cristã, não sobre religião cristã. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar de teorias da conspiração. Libertar, né, do mundo viciado em consumismo. Libertar, né, das políticas, né, de partidos. Porque enquanto o povo aqui é forçado a votar, o povo é forçado a acreditar em heroísmo, em homem sentado em cavalo, com espada, desafiando o além. Pense que é você que tem que construir a realidade para sua vida. Tá? É você que tem que construir o que é melhor para você. É você que tem que ter a visão. Eu não estou falando para você participar de um partido. Eu não tenho partido. Eu quero que você tenha um pensamento multilateral. Eu quero que você tenha uma visão orgânica das ideologias para que você possa se libertar daquilo que te prejudica. Compartilhe esse vídeo. Falem com todos. É hora do povo se unir. É hora das nossas comunidades se unirem. Tá? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a vos libertará. Libertar de quê? Do fanatismo religioso, da ideologia religiosa, né? Da ideologia política de direita e esquerda, que é uma faceta criada em 1789 de Luís Felipe VI para dissolver a unidade do povo. E isso é usado até hoje como ferramenta de instrumento para atrair pessoas, para conquistar corações e depois largá-los à própria sorte. Tudo de bom, obrigado pela participação, compartilhe esse vídeo, né?
E que Deus abençoe vocês, é de graça, né? Conhecimento é de graça. E que Deus abençoe, tá? Tirem ideias aí, mandem ideias para que eu fale de um assunto. Estamos juntos aí.